Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Anderson, da UFRN, juntamente com a Claudine, da incubadora ITNC, do IFRN, para falar um pouco com vocês sobre ecossistema de inovação, especialmente o ecossistema de inovação do Rio Grande do Norte e o papel da nossa rede de inovação, em especial a rede Potiguar de inovação, ou seja, a rede de inovação do Rio Grande do Norte, a rede que congrega todas as incubadoras, mecanismos de inovação, bem como ambientes de inovação, parques tecnológicos, conhecida mais intimamente aí, aqui por nós como Repim. Dá o oi aí para o pessoal, Claudine, fique à vontade. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao espaço da Repim. A gente vai falar um pouco sobre o ecossistema, né? O professor Anderson vai falar. Eu vou falar um pouco sobre a Repim. E a gente vai passar alguns vídeos sobre algumas incubadoras que nós temos. E depois a gente vai abrir para perguntas no chat. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar então a falar sobre ecossistema de inovação. O que se configura como um ecossistema de inovação? Pela ideia de Sábato, como triângulo de Sábato, construída na década de 60, bem como o conceito de tríplice hélice, construído por Henry Hetzkovits na década de 90, o desenvolvimento econômico, social, de maneira sólida e duradoura, acontece em uma determinada região quando você consegue conectar governo, empresas, setor produtivo de uma maneira geral, bem como a academia de uma maneira de dimensões igualitárias. Então, quando a gente tem essas três dimensões, essas três hélices trabalhando conjuntamente para o desenvolvimento de uma região, para o desenvolvimento através da própria inovação, a gente consegue de fato criar mais vantagens econômicas e sociais para a sociedade daquela região. Essa é uma teoria que é trazida desde a década de 60 por Sábato, bem como mais fortemente elaborada na década de 90 pelo americano Henry Hetzkovits, e ela funciona de fato por quê? Porque através da inovação, a gente consegue fazer, quando a gente consegue essa união, principalmente de academia com indústria, colocando o governo como facilitador, a gente consegue fazer com que essas empresas que estão no setor produtivo, ela ganhem um diferencial competitivo em relação aos seus produtos e serviços, em comparação aos seus concorrentes. Então, a gente acaba gerando desenvolvimento empresarial. Com esse desenvolvimento empresarial, a empresa acaba lucrando mais, necessitando de mais empregos, gerando mais empregos, com mais lucro, mais emprego, a gente gera mais renda, e esse emprego é um emprego qualificado. Então, a gente acaba gerando também desenvolvimento humano, né? Além de todos esses serviços e produtos estarem para usufruto da própria sociedade. Ou seja, a gente acaba gerando desenvolvimento econômico, em relação, por causa da renda, social, por causa do emprego, e humano, pela qualificação, pela qualidade de vida que a gente gera a partir dessa relação. Se a gente consegue manter uma boa circulação financeira e de continuar desenvolvendo talentos ou atraindo talentos, a gente consegue, então, fazer com que a gente atraia e mantenha nessa região cada vez mais empresas e mais talentos, mais pessoas talentosas, né? Mais pessoas bem qualificadas, com mais educação. E assim a gente consegue o ciclo virtuoso da inovação e gerando aí sempre o desenvolvimento mais um desenvolvimento econômico, social e humano para essa região. Então essa é a teoria e o porquê dela dar certo. É um ganha-ganha para todo mundo, né? A gente tem o ganho das empresas, como já foi colocado aí, com mais lucros, mais profissionais capacitados, mais infraestrutura tecnológica, bem como o governo entra como facilitador dando incentivos fiscais, né? E aí o governo, apesar de estar dando os incentivos fiscais, ele está ganhando com mais emprego, mais renda, cidadãos com mais acesso à educação, maior qualidade de vida, né, com maior circulação financeira dentro do seu estado e da sua cidade, bem como uma maior arrecadação de impostos por consequência do maior lucro aí das empresas. E a academia ganha pela questão da formação continuada dos seus alunos, né? A gente consegue, desde a graduação, mesmo no ensino técnico, fazer com que esses alunos tenham experiência de estágio, de bolsa de pesquisa e desenvolvimento, que eles só teriam, talvez, depois da graduação ou de um mestrado, bem como na pós-graduação, a gente consegue
fazer com que vários mestrados ou doutorados eles sejam feitos através de desenvolvimento de produtos para as próprias empresas, né? Então a gente acaba conseguindo tanto maior formação de alunos, uma formação de maior qualidade, inclusive, bem como recursos, outra fonte de recursos para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, que a gente comumente chama de P&D, né? Então esse é um formato de ecossistema inovador, ganha todo mundo, não está explícito aqui, mas quem mais ganha é a sociedade civil, né? Porque ela está no meio disso tudo, recebendo o usufruto desses produtos, desses serviços, e dentro de um ambiente que a gente vai gerando e aumentando o IDH dessa região, né, por causa dessa relação. Então, um ecossistema inovador, para que você consiga perceber na sua cidade, aí você que está assistindo, consiga entender e perceber um ecossistema inovador, esse ecossistema inovador ele é constituído por, como a gente falou, academia, tá? Na academia a gente tem o desenvolvimento, criação de novos talentos. Esses talentos tanto podem se tornar novos empresários, quanto podem se tornar intraempreendedores, ou seja, funcionários, colaboradores com um perfil de competências relacionados ao empreendedorismo, né? Proativo, bom de comunicação, bom de relacionamento, ou seja, comuns competências de empreendedores que hoje tem sido o que mais se espera dentro das empresas que vem nascendo aí em todo o mundo, né? Então, como intraempreendedores ou empresários inovadores, e a academia, é importante que todas as universidades, institutos federais, ela tem um perfil de ser uma instituição de ciência e tecnologia pela definição da lei, inclusive, tá? Pela 10.973 de 2004, pela lei nacional. Então, ela é uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia. O que significa isso? É uma instituição que tem como competência e também obrigação desenvolver tanto ciência quanto tecnologia, quanto colocar essa ciência em prática, né? Além da academia, a gente tem os mecanismos de inovação. Eu separei aqui um pouco, porque eles são particularmente importantes, né? E aí, como exemplos que a gente pode citar, a gente tem incubadoras, aceleradoras, coworkings, vocês vão lembrar de alguns exemplos aí na cidade de vocês, bem como espaços, hubs, de maneira geral, que desenvolvem inovação para a comunidade, tá? Como, por exemplo, já tem algumas cidades espalhadas pelo Brasil, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos, por exemplo, o Sebrae Lab, né? Mas vou citar mais exemplos de tudo isso aqui do nosso ecossistema. O setor produtivo, as empresas, a gente tem tanto formas de organização diferente dessas empresas, né? A gente pode ter um arranjo produtivo local, por exemplo, onde empresas de um determinado setor, elas desenvolvem um planejamento de desenvolvimento conjunto, por exemplo, para ajudar em logística que beneficie todas as empresas de um determinado setor, para facilitar, por exemplo, uma compra de matéria-prima de maneira mais barata, para fazer uma compra maior e assim vir mais de um custo, de um valor mais baixo, né? Bem como facilitar na logística para entrega, ou se desenvolver um pouco mais para ganhar visibilidade e ser referência nacional ou internacional de um determinado setor, né? Então, o arranjo produtivo local tem é uma forma de organização das empresas, isso é registrado no governo federal e no estadual, o próprio ministério mesmo é registrado a questão de formalização de arranjo produtivo local, né? Temos várias redes de inovação, como a gente tem a Repin aqui, tem vários estados que tem, e temos alguns exemplos, inclusive aqui no Brasil, de redes regionais, né, que congrega não só um estado, mas congrega toda uma região. Uma que estava se estabelecendo como exemplo, podemos citar, é a do Norte, né? Depois, Claudine lembra para a gente o nome dessas redes. E temos o Sistema S. O Sistema S, a Federação das Indústrias, aqui a gente tem a Fierne, né? Ela também congrega vários sindicatos e tem várias ações de apoio ao desenvolvimento da indústria. No meio disso daí, da relação, a gente tem uma entidade de economia mista que é importantíssimo para qualquer ecossistema inovador, é o Sebrae.
tanto no contexto nacional quanto no contexto dos estados, Sebrae-RN, por exemplo, né? E do lado do setor público, o estado, a gente tem os governos estaduais, bem como as prefeituras municipais, que também têm um papel importantíssimo, como a gente viu na relação da tríplice hélice, né, que mostramos anteriormente. E aí temos investidores, muitas vezes são CPFs, muitas vezes são CNPJs, dependendo da quantidade financeira, do valor financeiro que ele acaba aportando para o desenvolvimento de alguma startup ou de alguma empresa, né? E no meio, na verdade, aglomerando tudo isso daí, a gente também realmente não pode esquecer da sociedade civil, que muitas vezes em ecossistema inovador ele é representado como uma rede orgânica de comunidades. Temos vários exemplos de comunidades espalhadas pelo Brasil. Aqui nós temos também algumas comunidades, a Jerimum Valley, talvez a mais antiga e conhecida delas. Mas temos comunidades específicas também relacionadas, por exemplo, à comunidade de mulheres na TI, ou mulheres nas tecnológicas, né? Como um apoio de uma frente que representa uma necessidade da comunidade local, nacional, ou até, como o exemplo que eu citei aqui, uma necessidade de fomento mundial, né? E no ecossistema inovador do Rio Grande do Norte, a gente tem vou citar os exemplos do que a gente tem em cada um desses quadrinhos. Então, dentro da academia, a gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, temos a Federal Rural do Semiárido, bem como a Universidade Estadual, né? No caso das incubadoras, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem, sobretudo, que as incubadoras elas são mantidas e operacionalizadas, ou seja, a mantenedora é a própria academia, tá? Isso aqui no Rio Grande do Norte é muito comum. Também é comum no resto do Brasil, tá? Esse perfil de incubadoras está relacionado mais à academia. E no setor ou seja, outros mecanismos de inovação, eles acabam sendo um pouco mais relacionados ao setor privado, né? E aí a gente tem exemplos de aceleradoras. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem o Seaway Hub, que tem algumas empresas eles selecionam para dar um aporte em investimento financeiro para que eles se desenvolvam mais rápido. Temos vários exemplos de coworking, muitos mesmo, temos em torno de 5 a 6 coworkings aqui só em Natal, tá? E espaços de inovação como o Sebrae Lab, que eu incluí e falei para vocês. O setor produtivo, ele tem a Fierne. A gente constituiu há 2 anos atrás um arranjo produtivo local de tecnologia da informação para todo o Rio Grande do Norte, tá? Tem um planejamento de desenvolvimento próprio, está passando por um diagnóstico, que inclusive esse próprio diagnóstico é apoiado pelo Sebrae-RN e IEL. Aqui no Rio Grande do Norte, os APLs é uma ação conjunta entre as empresas e o Sebrae, juntamente com o IEL, que é um dos sistemas aí da Fierne, né? E a nossa rede Potiguar de Incubadores e Parques, a REPIM, que é uma associação sem fins lucrativos, mas de direito privado também. Ela tem um pouco do papel, o Claudine vai falar mais especificamente, mas, em resumo, é tentar articular ações que envolva todo esse ecossistema inovador e que, por consequência, consiga fomentar os mecanismos de inovação, como as incubadoras, tá? É uma rede potiguar de incubadoras e parques, porque, como eu vou falar mais adiante, os parques estão totalmente relacionados. Quando o parque é constituído, normalmente ele tem uma necessidade de ter um mecanismo de inovação, que, por consequência, esse mecanismo de inovação, em geral, é uma incubadora, né? E dentro do Estado, a nossa Prefeitura de Natal, ela tem vários incentivos fiscais para a tecnologia da informação, bem como o governo estadual, ela tem incentivos principalmente relacionados ao ICMS, mas tem vários outros, tá? Incentivos aqui fiscais no estado do Rio Grande do Norte, como apoio à alocação de investimento, ou seja, espaços, containers,
para você instalar uma determinada indústria ou empresa dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, tem alguns incentivos aí, esse é o papel do Estado como facilitador. Investidores, o que a gente tem aqui, a gente trabalha, inclusive, por ação conjunta com a Repim, a gente trabalha para que vários editais eles sejam desenvolvidos, bem como trazidos para cá, para o Rio Grande do Norte. Então, são comuns aqui, quase que anualmente, os editais do Banco do Nordeste, né? O edital SESI de inovação. A gente teve alguns editais relacionados também a incubadoras, eu vou citar mais adiante para o desenvolvimento das incubadoras. E este ano, devido a um trabalho anterior também conjunto com a Repim, a gente teve os editais FINEP do Centelha do Tecnova 2, que somaram um montante de 2,8 milhões de reais para empresas e startups. Além disso, os investidores, a gente tem esses investidores que são esses mais comuns no Brasil, apoiado até pelo BNDES, como o Criatec, né? Temos outro como o Primatec, que também tem uma relação mais forte com o Estado brasileiro, mas vários pools de investimento que são muitas vezes criados no Sudeste, ele acaba chegando aqui também no Rio Grande do Norte para ficar de olho nas empresas aqui do Estado. Como espaços de inovação para a comunidade, a própria rede, juntamente com o Parque Tecnológico Metrópole Digital, que é o parque que está em operação aqui no Rio Grande do Norte, a gente trabalhou para trazer um espaço de inovação livre para a comunidade, né, que é o Include. Esse espaço é um espaço que foi um trabalho conjunto entre o SENAC, deu espaço, o Cicobi, um banco, Cicobi, ele patrocinou o evento, e a UFRN, juntamente com o Instituto Campus Party, eles têm a metodologia e o apoio de técnico para desenvolver um laboratório que é para fomentar para que pessoas de comunidades mais humildes elas tenham acesso à tecnologia e se estimulem a aprender mais sobre tecnologia. É um espaço livre para a comunidade, assim como o Sebrae Lab é livre para o fomento do empreendedorismo, né? Bem como a gente está trabalhando fortemente uma ação de internacionalização, que a gente congregou aí todos essas cores aí que a gente tem espalhada para formar uma rede de fomento à internacionalização e realmente está trabalhando com o governo do Estado para transformar isso em política pública, inclusive. Estamos trabalhando para criar um programa de internacionalização para o Estado do Rio Grande do Norte. Você que não conhece Natal, Rio Grande do Norte, está na região Nordeste, Natal, a Grande Natal, na verdade, tem uma população de quase 1,6 milhão de habitantes, né? Grande Natal. Rio Grande do Norte, se eu não me engano, não falha a memória, em torno de 3,4 milhões. É bem pequeno, né? Mas bem desenvolvida, tá? Um clima ótimo, ameno, a renda per capita interessantemente boa, com várias opções aí para entretenimento, como um dos estados da Copa, grandes teatros, museus, uma parte histórica altamente relevante para o Brasil, né? Vários hospitais e também infraestrutura uma boa infraestrutura para escoar o seu produto, né? Como um grande aeroporto e a possibilidade de fazer isso também por água. E o que a gente tem percebido nos últimos 8 anos, podemos dizer assim, 7, 8 anos, é que ela vem se transformando em uma capital tecnológica, devido a várias sementinhas que têm sido plantadas, mas houve um trabalho muito efetivo nos últimos anos para a transformação disso, ou seja, de maneira congregada. Foi tanto o renascimento da Repim, quanto o que gerou um desenvolvimento de um parque tecnológico que também tem o papel aí de reunir e trabalhar conjuntamente a ação de promoção e estímulo do ecossistema inovador. Vou citar alguns exemplos aqui. A Fierne, por exemplo, o sistema Fierne. Ela tem um núcleo de apoio à gestão da inovação, tá?
Aqui vocês podem ver, inclusive, uma reunião desse núcleo. A gente tem um IS, o Instituto Senai de Inovação de Energias Renováveis. A gente tem um trabalho da Fierne, junto com a UFRN e um jornal de alta circulação aqui no Rio Grande do Norte, que é a Tribuna do Norte, para trazer temas, mensalmente trazer temas importantes para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Aqui é onde está um exemplo, aqui a fotinha do nosso Include, do nosso laboratório, livre para a comunidade, dentro do SENAC, e eles têm um programa, que é o Mais RN, que fica acompanhando os indicadores do governo do estado, né, em relação ao desenvolvimento econômico. Então, são ações bem importantes para o desenvolvimento do ecossistema inovador. Do outro lado, a gente tem também o SEBRAE, que foi o grande fomentador ao desenvolvimento das incubadoras do Rio Grande do Norte. Não haveria nenhuma incubadora no Rio Grande do Norte, acredito, né, se não fosse o estímulo e a força do SEBRAE, juntamente aí com a força grande de Bosco. O que acontece é o quê? As universidades são as mantenedoras, mas é o SEBRAE que estimula com que essa conexão entre universidade e empresa aconteça através do movimento de incubação de empresas. Então, a gente tem várias incubadoras aí, a gente depois vai mostrar, a Claudine vai falar um pouco de quantas e como é que está o nosso status, mas temos incubadoras em todas as universidades e institutos do Rio Grande do Norte. Além disso, o SEBRAE trabalha muito fortemente também com o desenvolvimento de ações que estimulam o ecossistema, né? Está aí o exemplo do Jeremoabo Valley, a gente trabalhou conjuntamente também para trazer a Campus Party para cá, tem o SEBRAE Lab, aqui uma fotinha aqui, do nosso SEBRAE Lab aqui dentro do SEBRAE, isso no meio de um evento, se não me engano, era um Startup Day, assim como o GoRN, que é um outro evento que o SEBRAE mesmo que está fomentando. Estávamos trabalhando juntamente com o SEBRAE, inclusive a SBPC, que é a maior conferência da América Latina relacionada à ciência. A gente ia ter, se não fosse a pandemia, ela aconteceu, mas não foi presencial, né? A gente ia ter a SBPC Jovem toda trabalhada para o empreendedorismo e inovação com o apoio do SEBRAE. Né? Então, era um outro parceiro forte para o desenvolvimento da SBPC. Como não houve de forma presencial, acabou se derivando, inclusive, para o Startup Day que já aconteceu e o GoRN, que é o vídeo que a gente está gravando hoje aqui. Então, houve um reflexo. E temos aí vários outros momentos, aqui algumas fotos que eu estou mostrando aqui de algumas Campus Party que aconteceu, né? Temos muita tecnologia e data center, bem como supercomputadores disponíveis para empresas aqui no Rio Grande do Norte. Aqui outra foto do nosso laboratório Include, né? Bem como uma ação específica aqui da relação, no caso aqui é o UFRN, juntamente com uma empresa correndo dentro do Instituto Metrópole Digital. Tá? Então, aqui alguns exemplos do que a gente tem. Eu acabo falando um pouco mais também das ações das mantenedoras, das incubadoras, que é a universidade, porque a sementinha do talento, que é o ponto mais importante para o desenvolvimento de todo o ecossistema, que é o talento, é a figura mais importante, né, são as pessoas, e essa sementinha é plantada justamente na academia, né? Então, a gente tem o Instituto Federal, que tem muitos campi espalhados, bem capilarizados em todo o Rio Grande do Norte. Ao todo temos 40 mil estudantes, faz uma boa ação de pesquisa e extensão também, né? Temos a UFRN, que tem 6 campi, 43 mil alunos, tem ficado também nos rankings aí internacionais, entre as 1.000 melhores universidades do mundo, em alguns rankings como a melhor universidade do Nordeste, né? Com um trabalho forte também de pós-graduação, de pesquisa, extensão, e vocês vão ver também que em inovação também, assim como o IFRN, né? Como eu tinha falado, em relação a essas cimentinhas, e pelo lado que elas estão fazendo agora
em conexão com as empresas para geração de inovação, a gente tem 5 incubadoras e um parque tecnológico na UFRN, né? Temos 9 incubadoras no IF, temos 3 na UFESA e 3 na UERN, que é a estadual do Rio Grande do Norte. São 17 em operação e temos 3 ainda em implantação. A gente fala em implantação é porque eles estão já está institucionalizada, mas que estão desenvolvendo seus editais para atração de empresas, para que elas possam realmente dar apoio ao desenvolvimento dessas empresas. Eu passo a bola agora para Claudine, que vai falar um pouquinho mais do objetivo da Repin, bem como das ações que a gente vem fazendo, os desafios das incubadoras, principalmente, e como a gente tem feito para ajudar o desenvolvimento e articulação dentro desse ecossistema. Claudine, com você. Bem, pessoal, depois dessa explanação, né, professor Anderson, sobre o nosso ecossistema, vamos falar um pouquinho sobre a Repin. Pode passar. A Repin existe já há mais de 10 anos, né? Atualmente a gestão sou eu, professor Anderson, que inclusive vai terminar, né, Anderson, esse mês, em outubro agora, desse ano. A gente está nessa gestão desde 2017. E aí a gente vai eleger outros colegas para ir seguir com a Repin. Então, como o Anderson falou anteriormente, a Repin tem como objetivo fortalecer o ecossistema local de incubadoras, né, promovendo compartilhamento de informações, incentivando as ações de empreendedorismo. A gente pretende fomentar esses mecanismos de inovação para melhorar seus desempenhos, né? E aí, como ele falou, nós temos incubadoras, nós temos 17 incubadoras em operação, nós temos um parque tecnológico, né, que já tem várias empresas credenciadas, mais de 50 empresas credenciadas, e temos um novo parque aí que vai surgir provavelmente próximo ano. Então, a gente tem uma série de ações aqui no nosso estado. As nossas incubadoras, a maioria são mistas, certo? Existem algumas que trabalham só com tecnologia, algumas que trabalham só com agronegócio, mas, no geral, a maioria das incubadoras são mistas, certo? E aí, as ações do SEBRAE em prol das incubadoras, como o Anderson falou, é fundamental. Recentemente, nós tivemos um edital voltado para as incubadoras, e isso é que mantém a operação, que por mais que a incubadora esteja dentro da mantenedora, a gente precisa de editais que possa melhorar a nossa operação. E aí entra o SEBRAE como um parceiro, e como o Anderson falou, se não fosse o SEBRAE, a gente estava realmente em situação bem difícil. Então, o nosso estado, ele é rico, né? Ele tem bastante incubadoras, então a empresa que tiver uma solução, ela pode se encaixar em qualquer uma dessas incubadoras que nós temos. No Brasil, falando um pouco do Brasil, nós temos 369 incubadoras em operação atualmente. Existem mais de 2.800 empresas sendo incubadas, né? E existem também mais de 2.500 empresas que já passaram por incubadoras e foram graduadas, né? Ou seja, estão no mercado aí em operação. Pode passar, Anderson. E aí, um pouco do cenário das nossas incubadoras, né, diante dessa pandemia que nós estamos passando. A gente fez uma pesquisa para saber a situação em outubro do ano passado, e aí nós temos aí 3 fases, né, que é o pré-incubado, que é aquele que ainda está desenvolvendo aí a sua solução, trabalhando o MVP. Nós temos os incubados, que é quando a empresa realmente tem um contrato, e aí começa a trabalhar dentro daquele espaço, né, das incubadoras, e nós temos os graduados, que são quando termina o processo de incubação. Isso pode ser por tempo, né, ou pode ser por desempenho. E aí nós replicamos essa pesquisa em julho agora, para ver os efeitos, né, da pandemia nas nossas incubadoras. E aí, assim, tivemos uma queda em relação aos pré-incubados, grande parte disso é até do IFRN mesmo, que são 9 incubadoras, mas a maioria trabalha com pré-incubados. Então, como a maioria do público são alunos, alguns não conseguiram rodar o hotel do projeto esse ano. Então, esse número que baixou é devido mais a essa situação do IF em particular. E aí, os incubados, né, a gente teve até um aumento de incubados. A maioria não perdeu, muitas empresas estão conseguindo sobreviver, apesar de ter caído realmente bastante o faturamento. E aí as graduações também continuam, né? Praticamente manteve
o mesmo número. Então, assim, no geral, as empresas estão conseguindo se manter, né, diante dessa pandemia, algumas estão se reinventando, mudando seu modelo de negócio, para que possa sobreviver. E aí as incubadoras também, por um lado, estão conseguindo manter suas empresas, e aí as perspectivas, né, que melhore cada vez mais, e a gente possa seguir, né, com esses acompanhamentos. Pode passar, Anderson. Cláudio, só um bate-bola aqui importante para a gente perceber. Sim. Que assim, a gente continua, dentro do que você explanou, a gente continua desenvolvendo, né? A gente teve um acréscimo do número de incubados, por exemplo, isso é um reflexo tanto da questão do desenvolvimento das ideias, ou seja, dos pré-incubados que se tornaram incubados, né? Ou seja, continuaram evoluindo, muito também porque as incubadoras, mesmo durante a pandemia, elas não pararam seu trabalho, né? E foram muito complacentes, podemos dizer assim, percebendo o momento em que a gente está vivendo, e várias delas suspenderam os pagamentos durante esse período, mesmo continuando e oferecendo os seus serviços, elas suspenderam as receitas devido às dificuldades que seus incubados estavam passando. Então, tem um trabalho, é um serviço que é oferecido já de maneira subsidiada, é importante citar, né? Além disso, foi percebido que havia essa necessidade e houve a suspensão da receita aí das incubadoras através do pagamento das taxas de incubação e pré-incubação. Isso foi fundamental para que o ecossistema continuasse vivo, graduando e incubando empresas, mas que, por consequência do que Claudine também citou, acabou que não houve novas entradas de ideias, né, na pré-incubação. Então a gente vê que foi um reflexo baixo aí durante a pandemia de 234 empresas, hoje a gente está com 225 dentro do ecossistema, com principal impacto mesmo na pré-incubação, pela explicação de Claudine. Agora a gente tem alguns videozinhos aí, Cláudio, sobre as nossas incubadoras, explicando os seus trabalhos. Vamos lá. Posso passar? Pode. Então, pessoal, a gente teve aí o vídeo de explanação explicando um pouco da Impacta. Agora a gente vai ver da Itmo, que é na cidade de Mossoró, incubadora tecnológica de Mossoró, também mantida pelo IFRN, tá? Olá, pessoal! Se você está assistindo esse vídeo agora e tem interesse nas áreas de empreendedorismo e inovação, ou ainda se você já tem uma ideia empreendedora, mas não sabe o que fazer para desenvolvê-la, ou ainda se você já tem a sua empresa no mercado, mas não sabe o que fazer para alavancar o seu negócio, vocês precisam conhecer a Incubadora Tecnológica de Mossoró. Meu nome é Lícia, sou coordenadora da incubadora. E meu nome é Levi Cunha, administrador da ITMO, e hoje vamos apresentar para vocês como funciona o nosso programa de incubação. A ITMO foi fundada em 2009, está situada no IFRN Campus de Mossoró e é ligada ao Núcleo de Inovação Tecnológica do IFRN. Portadora do certificado CERN1, a ITMO conta com programas de incubação, pré-incubação e hotel de projetos. Hoje ela possui 3 empresas graduadas e 5 empresas incubadas. Mas como funciona o processo seletivo da ITMO? O empreendedor deve apresentar sua proposta para uma banca de seleção
Mas para isso, ele deve ficar atento aos editais que são publicados nas páginas oficiais do IFRN e da ITMO. Mas vocês sabem quem pode participar desse nosso processo de seleção? Tanto empreendedores individuais como micro ou pequenas empresas que estejam na sua fase inicial de atuação. Mas lembre-se, vocês devem apresentar uma ideia inovadora. Quer saber mais informações sobre a ITMO? Venha nos visitar no nosso site e nos sigam no nosso Instagram. ITMO! Incentivando o empreendedorismo no estado do Rio Grande do Norte. E você, vai ficar de fora? E temos aqui agora um vídeo também explicando sobre uma incubadora de impacto social, que é a Catavento, numa região aqui dentro de Natal, mas um pouco mais afastado do centro de Natal, na Zona Norte, que é uma das poucas incubadoras de impacto social que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. É muito importante também. Olá, pessoal. Nós somos da incubadora Catavento e a gente está aqui para se apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre o que é o nosso propósito. Eu vou chamar o diretor da Catavento, que é o Freitas, e ele vai falar como tudo começou. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma satisfação poder participar do evento GoRN juntamente com a Repin e falar um pouquinho sobre a Catavento. A Catavento ela surge em 2016 com o propósito de promover e estimular os negócios de impacto socioambiental aqui em Natal. E desde então nós estamos nessa vereda trabalhando com esses negócios de impacto. Nós temos uma equipe de consultores vastos. Hoje nós vamos contar aqui com a doutora Michele, o Ricardo e eu juntamente para conversar um pouquinho e fazer essa apresentação breve. Ricardo, passo a bola para você. Pronto. Olá, amigos, certo? Eu sou da parte administrativa, então a minha tarefa na Catavento é exatamente a parte de contato com os incubados, de preparação de editais, inclusive, quando chegar no final, eu vou falar sobre o nosso novo edital. Mas eu vou passar a bola agora para a Michele, para que ela fale um pouquinho sobre negócios de impacto e como é que a gente trabalha na Catavento. Vai lá, Michele. Então, Ricardo, como a gente já se apresentou para vocês, nós somos uma incubadora com foco no impacto socioambiental. E nós embasamos esse impacto nas ODS. O que são as ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram definidos pela ONU na Convenção de 2015. Ao todo, nós temos 17 ODS, ou seja, 17 objetivos primordiais para que a humanidade venha a ter sustentabilidade ambiental e que possa conviver de forma saudável socialmente. Então, todos os projetos com esse foco, com esse fim de ajudar a sociedade, ajudar o meio ambiente, é muito bem-vindo como projetos de impacto dentro da Catavento. Então, é isso, gente. Aí o Ricardo vai falar mais sobre esse edital que vai vir aí. Se você tiver a intenção de trabalhar com um desses objetivos de desenvolvimento sustentável, vocês são muito bem-vindos. Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, como o Michele passou a bola para mim agora, então, se você tem uma ideia empreendedora de um negócio e procura com esse negócio também causar um impacto positivo na sociedade, um impacto socioambiental, você é nosso incubado. Então, participe do nosso próximo edital. Já está lançando ele com outra divulgação nas nossas mídias sociais. Basta você pesquisar Catavento ERN, que nós estamos no Instagram, no Facebook e no nosso site catavento.ern.br, certo? Então, estamos esperando vocês, as suas ideias, os seus negócios e o impacto que você vai causar na sociedade. Vamos lá, Freitas e CRI. Deixo com você o encerramento. Dizer a todos que nós estamos esperando que vocês venham nos fazer uma visita de forma virtual e que muito em breve o nosso edital vai estar disponível e aguardamos todos vocês. Um abração a todos. Com você, Clau. Bem, pessoal, aí os desafios, né, na operação das incubadoras, vamos lá. Realmente tem uma carência de cursos, né, na área de gestão de incubadoras,
muitas vezes esses professores, né, digamos assim, chegam nas incubadoras e eles não têm ainda experiência na gestão, então realmente um curso que lhes dê essa experiência é importante. Marketing digital também, negócio de impacto social, que também é outro tema que a gente procura trabalhar bastante, vendas também é outro curso que é bastante procurado. Fora essa questão dos cursos, existe uma situação que é a descontinuidade da equipe gestora, um professor assume aquela incubadora e aí, de repente, ele precisa sair, seja para um doutorado, um pós-doutorado, e aí essa incubadora precisa que seja um novo gestor para continuar a gestão. Então, isso aí, essa descontinuidade, muitas vezes não tem toda a documentação da incubadora, e aí, para fazer essa transição, não existe. Então, chega uma pessoa nova e tem uma série de dificuldades em seguir a gestão da incubadora. Outro ponto bem delicado é a questão da sustentabilidade financeira, certo? As incubadoras, elas são mantidas pelas mantenedoras, né, como a gente já falou anteriormente, mas existe uma dificuldade aí realmente na operação, contratação de serviços, eventos que os empreendedores precisam participar, ou seja, tem uma série de atividades que as incubadoras precisam, que são importantes na sua gestão, mas que aí a gente não tem recursos financeiros suficientes. E aí é muito importante existirem editais, né, como a gente já falou anteriormente também, para que a gente possa fazer essas operações e aí melhorar o desempenho das incubadoras, né, e com certeza todo o nosso ecossistema. E assim, essa parte de sustentabilidade financeira que Claudine fala, ela é muito importante porque quem mantém são as universidades, que são as CTs, que têm a necessidade de fazer ensino, pesquisa, extensão, inovação, e incubadora de empresa é uma parte de extensão tecnológica que visa desenvolver todas as outras essas dimensões, mas é uma das partes de extensão tecnológica, né? Então, a gente precisa realmente de outros tipos de fontes de recursos, seja editais, por exemplo, como de apoiadores, como o SEBRAE, ou Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como da receita das empresas também, pagando as taxas do serviço que a gente tem oferecido. Mas a sustentabilidade é realmente uma questão bem difícil para as incubadoras mesmo, pelo modo como ela é trabalhado, dando subsídio para o desenvolvimento de empresas novas, né? Clau. Pronto, aí como eu já falei para vocês, a nossa gestão, né, a gestão atual, eu e Anderson, estamos aí à frente da Repin desde 2017, vai ser agora o final de 2020, e aí vamos eleger novos colegas para tocar a Repin, não é isso, Anderson? Vamos ver quem encara. E um grande parceiro que a gente tem tido, né, Claudine, são os ambientes de inovação. Além do SEBRAE, que foi muito citado realmente, a questão do ambiente de inovação, um parque tecnológico, né, ele acontece, o exemplo aqui do Metrópole Digital, que é o que está em operação, ele funciona para que ele realmente faça acontecer aquela tríplice hélice. Então, ele é um grande parceiro realmente de uma rede de inovação, seja essa rede de inovação de que estado ou região for, né? O nosso parque Metrópole é um parque urbano, ou seja, ele não está dentro de um prédio, ele é espalhado, as empresas estão espalhadas nos bairros aí do entorno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um parque específico de tecnologia de informação, com vários serviços sendo oferecidos, infraestrutura, ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem um produto que eles estão desenvolvendo e colocando para a própria indústria, para transformar de maneira mais fácil a indústria brasileira em uma indústria 4.0, sair da 2.5 para uma 4.0. E como Claudine citou para a gente, não é o único parque. A gente tem um outro parque que está em fase de implantação, que é o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, PAX, o nome mais curto dele, né? Que o PAX, na verdade, foi o dirigível. Esse parque tecnológico ele está instalado em Macaíba, e o Augusto Severo é um grande inventor, que um dos inventos dele foi um dirigível que ele chamou de PAX, né? Então, ele era macaibense e foi, então, batizado aí esse parque
Tecnológico Augusto Severo de Pax, ele tem... ele não é só de tecnologia de informação, na verdade, ele tem sido desenvolvido com o apoio de todas as instituições federais e estaduais de ensino do Rio Grande do Norte, né? Bem como Fierne, Sebrae, ou seja, aqueles atores do ecossistema que a gente citou para vocês. Todos estão relacionados. A única diferença é que, ao invés da prefeitura só de Natal, está também a prefeitura de Macaíba, já que ele é instalado em Macaíba. Bem como outras prefeituras da região metropolitana que estão agregadas, como a de São Gonçalo, por exemplo, estão agregadas para o interesse de desenvolvimento desse parque tecnológico. Ele está de maneira a ser trabalhado, é um parque de uma área construída de 15 mil metros quadrados, mas as empresas não vão ficar só instaladas dentro desses espaços aí, que a gente está vendo da parte construída, mas no entorno dela também vai ter lotes para instalação gradativa dessas empresas, né? Em especial nas áreas de energia e reabilitação e saúde, na verdade, em saúde de maneira geral, sustentabilidade, né? Porque a parte de energias hoje, a gente tem muita questão forte também da sustentabilidade, bem como a nova onda de inovação que a gente percebe, seja qual for a indústria, ela vai ter que ter algum tipo de pegada em sustentabilidade, na questão do verde, né? E a tecnologia da informação está aí numa tentativa de conexão e link de uma célula sua, que está sendo percebida como célula, que é o Parque Tecnológico Metrópole Digital, que a gente acabou de citar aí. Claudine, você falou que a gente tem vários desafios, né, para as incubadoras, mas durante esses anos a gente acabou superando alguns desafios também. A gente conseguiu esse ano trabalhar nessa rede de fomento à internacionalização, né? É algo que já vinha sendo trabalhado e que esse ano, de fato, a gente está numa série de eventos digitais para que se sensibilize e capacite os empresários a produzir e executar seu plano de internacionalização. A gente conseguiu trazer os editais do FINEP, né? Através de Tecnova 2 e Centelha. É o único estado que onde está sendo executado esses editais FINEP por um Sebrae, né? Todos os outros é pela FAP do estado, tá? Isso foi também uma articulação nossa. A gente conseguiu uma chamada pública por parte da FAP daqui, a FAPERN, para as incubadoras. Infelizmente, esse dinheiro não veio. A gente tem uma séria dificuldade aí no desenvolvimento de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte, porque a nossa FAP não é muito eficiente e eficaz, né? Tivemos uma chamada agora este ano também para apoio às incubadoras pelo Sebrae RN, né? Estamos trabalhando no edital da BDI, trabalhamos fortemente na divulgação do ecossistema de maneira nacional. Tá aqui algumas fotinhas de algumas visitas a gente, a aceleradora AG, a Inovabra Habitat, a Liga Ventures, né, algumas visitas que a gente faz divulgando o nosso ecossistema. Bem como a gente traz vários eventos como esses aqui, promove e tenta fazer com que eles aconteçam através dos nossos parceiros, né, como Startup Day, GoRN, a SBPC Jovem que eu citei e a própria Campus Party que a gente trouxe algumas vezes para cá. E dentro disso daí a gente trabalha realmente, inclusive, não só para trazer de maneira congregada para tentar acontecer, bem como durante a realização do evento a gente faz as articulações para que as incubadoras e as pessoas que estão mais relacionadas a empreendedorismo e inovação, que eles tenham o seu espaço também para divulgar seus produtos e serviços. Você quer falar alguma coisa nesse sentido também, Cláudio? Não, você já falou tudo aí. A gente se articulou e conseguimos, né, fazer boa parte do que a gente tinha planejado, né, Anderson? É isso. Ficou algumas coisas também. É importante a gente citar que a rede ela não recebe nenhuma taxa de anuidade dos seus associados, né? Então, realmente, essas ações aí é feito na raça, né, Claudine? Na raça. Que bom é que a gente tem conseguido aí vários resultados e superado vários desafios.
Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês para conhecer um pouco mais do nosso ecossistema, da nossa rede de inovação e que ela se mantenha viva e cada vez mais forte para articular e trazer mais desenvolvimento econômico e social para o nosso estado. Pessoal, também queria agradecer a participação de todos e a gente fica aguardando as perguntas pelo chat. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tá aí o e-mail também e o contato da gente. Um abraço.